Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Esse material de calor é caloria, trabalho mecânico, né? Transformação de joules para calorias. Falando assim, né? A gente olha em livros de física, parece simples, né? Que chegaram a essa relação e a gente usa ela, né? Em termodinâmica, nas aulas de termodinâmica, de transformação de trabalho em calor, né? Então vocês vão lembrar que a gente estava estudando máquinas térmicas, né? Que como se chegou a primeira máquina autossustentável, que era de Joule, né? De Joule não, de Watt, máquina do Watt, né? Que era uma máquina térmica. A gente falou de locomotiva a vapor, de máquinas a vapor, motor térmico do carro, né? E essas máquinas elas são por conservação de energia, porque elas têm uma forma de energia que transformam em outra, né? Mas quando começaram a estudar essas relações, ainda não se sabia que uma forma de energia se transformava em outra. Porque para você manter um movimento ou uma máquina, assim, por exemplo, você tem que transformar uma forma de energia em outra, né? E quando se começou a estudar, eles não tinham essa ideia da conservação da energia, que a energia se transformava de uma forma em outra. Nessa época, né, quando se começou a fazer as primeiras máquinas térmicas ainda, até as antes das de Watt, eles achavam que a energia era a energia do Newton, né, do Galileu, do Aristóteles, né, que era a inércia ou um estado de movimento que um corpo tinha. Depois o Newton falou que era por uma força, né, e pela variação da energia também, né, e variava a energia em poucas formas, né? A energia poderia ser gravitacional e depois ela fosse cinética, né? Então, gravitacional, energia de altura, né? Que vinha da altura, cinética, que vinha do movimento. E era uma forma macroscópica de falar, né? Porque era tudo do macro, né? Tudo assim do visível. Não tinha você entrar dentro da substância para tentar entender o que ocorria lá por dentro, né? Que depois você começou a perceber que era muito diferente, tá, gente? As ideias do Newton, as três leis dele se mantiveram, mas para o microscópico, depois do calor, da relação calor e trabalho mecânico, né? Isso começou a abrir assim para outras formas de energia e chegou na mecânica quântica, né? Porque ali são elétrons, são modelos atômicos, né? São outras formas de energia que permitiram também o desenvolvimento da energia nuclear, né? Da energia dos núcleos, de isótopos, né? Que são variações de elementos que desmontam o núcleo deles, né, que liberam uma quantidade grande de energia, e a gente estudou, né, que é usada por usinas, usinas termoelétricas, termoelétricas não, termonucleares, né, que é pela liberação da energia nuclear. E isso foi começando a surgir outras energias, né, outras áreas até mesmo, outras formas de energia que eles não sabiam que tinham, né? Quando eles estavam trabalhando ainda em máquinas térmicas, não se sabia assim dessa ideia da conservação da energia, né? Você sabia que aquecendo a água gerava calor pelo vapor d'água, o vapor d'água fazia o movimento do giro, né, das rodas, dos eixos da máquina, e se sabia assim que esquentava, né? O calor gerava o vapor de água, né? Mas por quê? Por que que o calor ele transformava a água líquida em vapor? Apesar de você estar usando ele ali na máquina, você sabe que é uma fonte quente, e ela, na verdade, ela passa calor para uma fonte fria, né? Que é a água. Então, né, na verdade, eles já tinham, né, nas máquinas térmicas, mas antes delas, antes de ter as máquinas térmicas, por que que a energia ainda ficava só no movimento, né? No movimento
coisas que a gente pudesse ver, mesmo que assim explicasse muito bem. Então a energia ela começou a ser aberta, né? Começou a abrir para outras formas de energia e isso levou a começou nessas experiências de calor e trabalho mecânico, de quanto uma caloria, né, você consegue tirar de um determinado esforço medido em energia que você tem. Então, como o Newton já a mecânica mostrava um panorama dessa ideia de energia, a energia se conservava de altura gravitacional e se transformava em cinética, né, por exemplo, do movimento, ou elástica, né? Se de elástica ela poderia voltar para cinética de movimento, né? E elástica, se fosse um pêndulo, poderia e junto com gravitacional poderia virar cinética, né? Imaginando que fosse um pêndulo, né? Oscilando para cima e para baixo, virava cinética e depois a cinética voltava para gravitacional, né? E para elástica também, né? Armazenada na mola. E se você tivesse essas intervariações de energia, mas só com mecânica, né? Só da forma mecânica, e não se conhecia ainda as formas de energia como calor, elétrica, nuclear, assim como a gente viu, não tinha. A química estava se começando a descobrir, né, com os alimentos, com os combustíveis, né, combustível fóssil, carvão, petróleo, minerais, jazidas de carvão, mas não se sabia assim, porque mesmo quando você tinha máquina térmica, você sabia que a fonte quente esquentava a água e transformava ela em vapor, né? Mas por que transformava ela em vapor? Você tinha um efeito, né, a experiência ali acontecendo, mas você não sabia por que que a água aquecida por uma fonte quente, uma fonte de calor, ela se transformava em vapor. Você sabia que ela mudava de estado, né? Então você usava ela em máquinas térmicas, mas você não entendia a conservação da energia, né? Tanto que eles não tinham máquinas sustentáveis até chegar ao watt, e o próprio Thomson foi o Benjamin Thomson que a gente vai falar daqui a pouco. Ele veio depois do Watt, né? Porque o Watt é antes do Thomson. Então eles não sabiam, eles não fizeram máquinas motocontínua, né? Perpétuas, né? Se a água acabasse, as primeiras máquinas térmicas, né? A gente viu, se a água a água condensada, né, depois de encostar o vapor de água, passar pelo ciclo, virar, refrigerar de novo e condensar, ela caía, né, no subterrâneo, né, ia para o ciclo da água, formando lençóis subterrâneos, né, e isso tinha um lado bom, né, que era irrigar, mas para a máquina mesmo não voltava, né. Então, assim, a gente não tinha essa ideia de conservação de energia, né? Porque se a gente soubesse, por exemplo, que o calor era uma energia, né? Era uma forma de energia que vinha da energia de dentro, aquelas que a gente não vê, que é a molecular, a gente poderia usar essa água de volta para o reservatório dele, né? E acabou se preferindo deixar ela vazar pelo solo, né? Entrar na terra. Então não se tinha essa ideia, né? O Watt ele fez a operação da máquina por ciclos, né? Separando fonte quente e fonte fria, colocando um condensador ali, e ele deixou um moto contínuo na máquina ali, né? Foi ele que fez, mas isso é para funcionalidade, né? Para operação, para ficar mais prático assim, mais fácil de usar a máquina, né? Para não deixar a água cair para o solo. Então foi uma forma de fazer uma operação, né? Ligada assim um pouco à engenharia, talvez, né? Mas para continuar com a operação com o ciclo da máquina. É mais as máquinas térmicas mesmo que nós vamos estudar, a máquina de Carnot, as máquinas cíclicas, né? O motor do carro, o motor térmico, a,
a geladeira, né, máquinas térmicas assim, o micro-ondas, o ar-condicionado, né, ou aquecedor elétrico, né? Tem uma outra aqui, o motor do carro, né, que a gente colocou. Então essas máquinas térmicas que são ciclos, elas já foram feitas conhecendo a ideia da expansão de um gás, da pressão, uma pressão maior do gás, né, que aumenta a temperatura. Se você está num cilindro ali preso com o mesmo volume, do aumento da energia de movimento das moléculas do gás, né, que era a temperatura aumentar, aumentava a energia cinética, aumentava a energia interna, né, do gás, e ele conseguiria transmitir esse calor, né, aquecer outros componentes, né, do motor, transmitir depois esse calor para os eixos, para as engrenagens, né, da máquina, e levando depois o movimento junto, né? Então levando a energia, né, um gás comprimido preso ali dentro do cilindro, ele poderia esquentar, e o aumento do calor, né, aumentando a temperatura primeiro, aumentando a pressão, aumentando a temperatura, ele poderia fazer um trabalho de transmitir movimento para outras partes, né, e gerasse calor, né? Então com isso ele geraria calor. E isso a gente vê na primeira lei da termodinâmica, na, na segunda lei, desculpa, da termodinâmica, que é a geração de calor, então pela expansão de um gás, pela pelo aumento da energia dele, né? E isso você pode, por exemplo, se você diminuir o volume do gás, mas deixar ele na mesma pressão, você vai estar aumentando a temperatura dele, né? Então você está comprimindo o gás igual no cilindro. Quando ele desce, abaixa o pistão, você está comprimindo o gás. Essa é a segunda fase do motor de combustão, né? Interna, você está comprimindo o gás, está aumentando a temperatura de dentro dele e está aumentando a capacidade dele aumentando a energia dele, né? Então você está aumentando a capacidade dele de trabalhar, na verdade, você está aumentando a energia dele mesmo, né? E está gerando calor. Então você está aumentando a energia e está gerando uma capacidade ali de transmitir esse movimento para os eixos, para as outras partes da máquina pelo calor, né? O calor é transferir energia cinética de uma parte para outra, né? Então, e isso aquece, né? Aumenta a temperatura, né? Do motor, por exemplo. Então, comprimindo o gás, aumenta a energia dele. E esses conhecimentos que permitiam operar uma máquina, fazer um ciclo com ela, né, na geladeira, por exemplo, depois do líquido de refrigeração aquecer, dilatar e expandir, ele sobe pelos dutos, né, e libera o calor para fora. Aí ele começa a se contrair um pouco, porque perde um pouco de energia, né? Então você vê que tem uma transformação onde ele perde calor e a energia interna dele diminui. Então ele fica com uma temperatura mais baixa, aí ele começa a se contrair e se torna um pouco mais denso, né? Aí ele desce pelo duto e vai para baixo onde tem um condensador, né? Ele já com uma temperatura mais fria, né? Esse líquido de refrigeração, ele passa pelo condensador ele liquidifica, né? Aí ele volta para o estado líquido, né? Esse vapor do líquido de refrigeração, né? Que desceu, né? Ele se condensa, volta para o estado líquido e forma aquelas gotículas, né? Que a gente vê embaixo. E depois ele continua passando pelo duto, né? A forma líquida e recebendo agora calor de dentro da geladeira, né? Pela bomba, né? De calor, o motor é térmico, né? Da geladeira, sugando a energia térmica, né? E dando para o líquido de refrigeração para ele aquecer e vaporizar de novo, né? Então são
conhecimentos que vieram depois da segunda lei da termodinâmica, depois que se descobriu que a energia térmica, o calor, ele vinha do movimento, né? Mas não era de movimento macroscópico, igual a gente vê da matéria grande, né? Era um movimento molecular, em nível atômico molecular, né? E para isso você tem que conhecer o modelo cinético molecular, né? Ou modelo microscópico dos átomos. Então você vê que até para quando se desenvolveu pela primeira vez a relação do calor com o movimento, o trabalho mecânico, não se tinha o modelo cinético molecular ainda, então era mais difícil, né? E você tinha que ter esse modelo porque ele embasa o aumento da temperatura, né, de um corpo pelo aumento da energia cinética. Cinética é movimento, né? Pelo aumento da energia cinética das moléculas dele, que aumenta-se a temperatura e ele transmite, leva o calor, que é a energia cinética a mais dele, né, para outras partes, né? E então é uma forma de energia que é espontânea, mas se você não tiver a base dos modelos, né, do que veio depois deles, aí seria um pouco mais difícil de perceber, de detectar o que estava ocorrendo, né? Quando você tinha um movimento de esfregar de atrito, por exemplo, você está num caminhão, por exemplo, aí dá uma freada, a roda do caminhão ela para, assim, em poucos instantes, né? E libera um calor ali, né? Esquenta, aquece, porque tem um atrito, né? Então o atrito ele libera, ele dissipa energia cinética, ele faz ela perder, diminuir, e a energia cinética ela vira calor depois, né? Então o movimento das moléculas dentro da roda do pneu, ela foi dada para fora ali como calor. Na hora que ele parou, a roda parou, essa energia cinética a mais saiu dele e foi dissipada, né? Foi perdida, perdida entre aspas, né? Ela foi para o meio, mas saiu do caminhão, ela foi para o meio como calor. E o calor, ele é uma energia que vem das moléculas, ele é uma energia que começa molecular, né? Ali dentro da matéria, onde a gente não está vendo, então ele é invisível, a gente só sabe pela base dele que é dentro da matéria, é molecular. E outros exemplos assim, né, que nós trazemos também, ó. Deixa eu só voltar um pouco, porque depois tem uma experiência que vocês vão fazer simulando mais ou menos a experiência de Joule, né, para achar o quanto de caloria um movimento tem, libera, né? O movimento tem uma energia cinética, né? E essa energia cinética, ela está dentro das moléculas, né? Como a gente sabe, mas a gente associa ela ao macro, né? Ao macroscópico por causa da mecânica, né? A gente está acostumado a fazer isso. Mas então, quanto de energia cinética que um corpo tem dá uma caloria, né? Gera uma energia de uma caloria, né? Uma energia térmica de uma caloria. E a gente vai fazer um experimento para simular o que o Joule fez quando ele fez isso. Mas então, na freada de um pneu contra o asfalto, né? Ao esfregar as mãos, você percebe que esquenta, porque a energia cinética das moléculas e dos átomos do corpo da mão, elas aumentam e passam para outra mão, né? Só que a outra mão também está fazendo o mesmo, está aumentando a energia cinética e está transmitindo energia para outra mão. Essa energia, uma parte dela vai acabar saindo, né, das mãos, se transformando em calor, né? Porque esquenta, então a energia cinética ela vira calor e esse calor, se ele não for reutilizado para dentro de volta no ciclo, ele é liberado, aí ele é dissipado e você perde ele, porque aí ele não volta mais, né? O freado aquecimento de uma pedra ao ser esfregada, vocês já devem ter assistido vídeos ou programas de pessoas fazendo fogo, né?
e elas ali esfregando pedras ou graveto na pedra, né, fazendo a fricção, mais ou menos assim, né, e logo você vê as primeiras faíscas, né, de chama, né, as primeiras centelhas, na verdade, né, ou fagulhas, né, de chama de calor sendo emitidas, porque o atrito do graveto contra a pedra se transforma em calor. Essa energia ela vai ser transmitida para outro corpo que não está com aquela energia que o graveto está. E quando você está em contato com o meio, com o ar assim, essa energia é transferida para o ar mesmo, né? Acaba esquentando o ar. Um prego ao ser martelado, você já deve perceber que ali esquenta quando você está usando a broca, né? Começa a girar ela, começa a esquentar a parede, o metal, assim, na hora que você está colocando o parafuso dentro. Aí fica quente ali um pouco, né, no começo, pelo atrito, a energia cinética das moléculas da broca sendo transmitida para a parede e não só para a parede, para o ar, porque o ar está junto ali, né? Então ele está recebendo. Mas quando o ar recebe, é como se essa energia estivesse sendo perdida, né? É dissipada, ela vai sendo liberada para o meio e vai para fora. Que outras situações vocês conseguem perceber que dissipa calor, né? Pelo movimento. O movimento, então, ele gera calor. E o movimento, ele é um movimento que não é macro, o visível, né? Ele é mais micro, ele está mais dentro, é molecular. E então a gente precisa ir, pessoal, para o modelo cinético molecular para explicar de onde vem o calor, porque depois a gente vai falar qual é a relação dele com o atrito e com a energia cinética de dentro, do movimento das moléculas dentro do corpo, né? Então, o modelo cinético molecular ele veio para explicar a temperatura e ele veio junto com a segunda lei da termodinâmica, porque se percebeu, né, que o movimento das moléculas, se ele aumentava, a temperatura subia junto, né? O Joule foi um dos primeiros a chegar nisso, né, nesse resultado, e a gente vai ver a experiência que ele fez. Então, se aumentava o movimento das moléculas, aumentava junto a sua temperatura. Vocês lembram quando a gente falou de máquinas térmicas umas aulas atrás? Que se aumentava a, se aumentava a temperatura, né? Se você aumentava a energia, o aquecimento, por exemplo, da água, aumentava a temperatura dela. Aí, aumentando a temperatura, ela se transformava em vapor, né? Eles sabiam disso, mas não sabiam do modelo cinético molecular porque virava vapor. E se aumentasse a temperatura, virava vapor, mudava de estado físico, né? E isso era preciso para passar pelos eixos e mover as rodas, né? Movimentar as rodas da máquina. Mas então era preciso se transformar em vapor. E para isso tinha que esquentar. Você sabia que com isso ia aumentar a temperatura, né? Mas o que fazia passar de um estado físico para o outro? Vocês lembram também que a gente viu de ciclo de energia na Terra, o ciclo da energia solar e o ciclo da água? É quando a gente estudou formação de chuvas, de geadas, de orvalho, de neve. Então, tem um ciclo, por exemplo, do ar na atmosfera, tem um ciclo da água, e eles dependem do ciclo da energia solar, tá? Porque o Sol ele chega na Terra, né, uma quantidade, e depois ele é absorvido pela superfície da Terra, ele é refletido pelas nuvens, né, e transmitido de volta para fora da Terra, né, para o espaço. Ele é absorvido pela água do mar, ele evapora a água do mar e a, passa calor para a água do mar. A água do mar aumenta de temperatura, ela vai entrar em vaporização ou evaporação, né, para se transformar em vapor de água. E o vapor de água é parte do ciclo da água, né? Os gases de efeito estufa e as nuvens que, quando recebem de volta os raios do Sol que chegaram na superfície da Terra, foram absorvidos e transmitidos depois para o ar. Por que eles foram transmitidos?
porque ficou mais quente a superfície, ela ficou com mais energia cinética das moléculas e transferiu ou transmitiu, né, esse calor para o ar perto dela. Aí começou a esquentar o ar mais perto. E o ar mais perto começava a esquentar o ar de cima. E o ar de cima ia se transmitindo por convecção, né? Quando uma parte dessa energia era transmitida pela atmosfera e pelas nuvens e voltava, né? Mas uma parte era retida pelos gases do efeito estufa e voltava para a superfície da terra ou do mar, né? E aquecia mais ele. Então, essa energia a mais, ela, de novo, ela era usada para vaporização da água, né? Para passar essa energia para a água dos mares, dos oceanos, evaporar elas, fazê-las voltar a ser vapor de água, e para as plantas, né, poderem fazer a fotossíntese e transpirar também, né? Aí esse vapor de água aumentava sua temperatura, né? Recebia energia, recebia calor, aumentava a temperatura e quando ele chegava no ponto de ebulição passava para a fase gasosa, para o estado gasoso e se transformava em vapor de água, né? Esse vapor de água ele subia porque ele era mais leve do que o ar em volta e ele subia por convecção, ele levava essa mesma energia para o ar mais de cima e depois essa energia para o ar mais de cima. Ia subindo a energia e ela acabava voltando, né? Aí ela não ficava mesmo, ela era retransmitida de volta. É, e, então tinha um ciclo de energia na Terra que ele também se conservava. A energia que entrava na Terra acabava sendo a mesma energia que voltava, né, para o espaço depois de volta. Então não se ficava energia que ia mais do que tinha sido recebida, né? Então assim, essas experiências não fica energia dentro da água da máquina térmica mais do que ela está recebendo, ela vira vapor. Uma outra parte dessa energia térmica era dada para o ar, né, para fora, e era dissipada, porque o ar não reutilizava ela. Aí ela acabava sendo liberada e não voltava para a água depois, né? Mas a energia total é uma, a energia se conservava, né? Mas por que que ela fazia a água passar para vapor, né? Por causa do modelo cinético molecular, que se você aumentava a energia cinética das moléculas, aquecendo elas, você aumentava a temperatura, né? A temperatura ela é a energia cinética das moléculas, do movimento microscópico, né? De dentro, aquele que a gente não vê. E essa energia, ela não fica, ela vai ser dada para outra parte da máquina que não está com aquela energia e, isso é um processo espontâneo, né? E ela vai. E um pouco dessa energia, como a gente está falando, vai para o ar, porque o ar está ali junto e ele acaba recebendo, mas é que com o ar parece que ela está dissipada, né? Fica uma energia a menos, mas na verdade não, ela está conservada, tá? Só que ela está indo para o ar. E a energia se conserva. Se a gente usar o modelo cinético junto com a conservação, a gente entende então que a energia passa de uma forma para outra, ela muda o estado dos corpos, né? Passa eles para o líquido, do líquido para o gasoso, porque aumenta a temperatura. E quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética das moléculas, do movimento, né? E o estado de ebulição, por exemplo, ele é um estado onde a energia cinética média das moléculas está mais alta do que no líquido. E com isso a temperatura aumentou também, né? Aí a energia cinética está maior e ela começa a ser transmitida para o que está em volta dela. É que não tem aquela energia cinética que ela está, então ela envia a energia cinética a mais dela para os outros e até que eles estejam com uma energia cinética que tenha temperaturas iguais, né?
Nós sabemos que a energia não depende só da temperatura, depende da densidade, né? A energia cinética das moléculas, né? Depende do número de mols, né? Que é um assunto de química, que tem a massa molar, mas ela continua dando energia cinética das moléculas até que elas cheguem num estado que a temperatura delas seja igual, né? Que tem a mesma temperatura, né? Que não é a energia cinética, mas é um estado que vem dela, né? Então, então, assim, você vai tendo essa passagem de energia cinética e, assim, nós não temos como parar isso, né? Então, o modelo cinético, ele ajuda a gente a entender que as moléculas, quando elas aumentam a energia delas pelo movimento microscópico, elas não vão ficar com aquela energia, elas vão dar para quem tem menos dessa energia e com isso tem o calor, né? O calor ele não surge lá dentro das moléculas, ele surge a partir dele, né? Não é que ele está lá, ele é a partir do movimento das moléculas. Ele é para equilibrar a temperatura dos corpos, tudo bem? Para fazer com que elas sejam iguais, né? E então o calor ele passa, o calor ele é uma energia que ela leva a energia cinética a mais das moléculas microscópicas de um corpo para outro que não tem aquela energia cinética igual a ele. Então se você está, por exemplo, pegar o exemplo da roda do carro quando ela freia, tem mais energia cinética das moléculas dentro da roda do que na Terra, né? Apesar da Terra estar recebendo o Sol e estar esquentando, né, pelo ciclo da energia do Sol também, mas o movimento das rodas tem mais. Então ele dá energia cinética para a Terra e para o ar que faz parte, está ali junto, né? Mas o ar parece que a energia não está mais ali, mas é que ela foi para o ar era parte também. Então a energia se conserva, ela passa de um corpo para outro, ou ela passa de uma forma para outra, né? Ela se transforma de uma forma para outra. Algumas vezes, para ir de um corpo para outro, como é o caso do calor, ela tem que se transformar de uma forma para outra. A energia mecânica ou cinética para a energia térmica. E depois a energia térmica de volta para a energia cinética, que é o aumento da temperatura, né? Que relação existe entre essas duas situações, então? Calor e movimento das moléculas, né? Pode o movimento produzir calor? Pessoal, então, como a gente está vendo, essa experiência ela foi feita numa época, né, quando não se tinha a conservação de energia, eles não sabiam muito bem que tinha outras formas de energia, e então uma pessoa, né, estava trabalhando numa oficina mecânica perfurando canhão, parte militar, né, perfuração de canhão, e isso tem um cálculo, né, envolvido ali, tem um diâmetro, tem uma força que você tem que colocar, uma questão da densidade, né, do material, assim, enfim, tem algumas variáveis ali, né, que você não pode sair delas, tá? Então, era uma pessoa que estava perfurando o canhão, né, para colocar as bolas nele, né, fazendo a boca do canhão e fazendo o trabalho dele. Aí ele percebeu, isso quase em 1800 já, que quando perfurava a broca, né, você começava a esquentar ali, né, a região. Aí, por quê, né? Então o movimento tem a ver com calor? E era isso mesmo, porque o movimento da broca, ele causava um atrito com as partes da boca do canhão, né, que você estava abrindo, e o movimento da broca aumentava a energia cinética média das moléculas, né? A gente sabe, gente, que quando a energia cinética por fora, a macro, né, aumenta, é porque a energia cinética micro dentro está aumentando também. Então elas têm uma relação. Então se aumentava a energia cinética por fora, aumentava a energia cinética por dentro. Então essa pessoa começou a pensar, então essa energia por fora, ela está sendo dada
ela está por dentro também. E ela está sendo dada para a boca do canhão. Então, por que isso? Então, aí ela começou a perceber que essa energia cinética era do micro também. E ela era dada para o canhão. O canhão ele estava recebendo. Então ela falou, essa energia a mais, né, do movimento tá no micro também e tá sendo dada para o canhão. O canhão está com menos energia. Então a energia é dada de quem tem mais para quem tem menos. Aí ele começou a achar, né, chegar nessa relação que onde você tinha mais movimento, você tinha mais é, o sentido do calor, né? Ia de quem tinha mais movimento para quem tinha menos movimento. Então ele começou a perceber que o sentido do calor era esse, do que tem mais movimento para o que tem menos movimento. E isso começou a levar ele a pensar que o calor, ele vinha de uma energia microscópica do micro, né, que era das moléculas mesmo. E isso foi um primeiro passo para chegar ao modelo cinético molecular, como a gente está estudando. Então, aí depois ele falou, então a energia do movimento das moléculas é dada para quem não tem elas, para quem tem menos. E é dada como? Aí ele chegou no calor. Então ele percebeu que era pelo calor que a energia cinética era dada para quem tem menos e, uh, e continuava sendo dada, né? Até um ponto, até uma forma que a energia que tinha sido dada, né, ela era dada até um ponto que a temperatura dos dois ficasse igual. O Thomson, que foi esta, este pesquisador, né, ele não falava ainda de até a energia cinética é dada até as temperaturas ficarem iguais por calor, mas ele percebeu que tinha um ponto que a energia continuava sendo dada. E quem aperfeiçoou, quem desenvolveu um pouco mais essa ideia de até que ponto a energia fica sendo transmitida por calor, foi o Joule, né? E depois os outros pesquisadores que vieram depois dele, o Kelvin, né? O próprio Carnot, né? Se bem que ele defendia a ideia contrária do Joule, mas ele depois com a máquina térmica dele, que foi com gás, né, que era a base do gás, como as máquinas térmicas de hoje são. Aí depois eles começaram a mudar de ideia e eles viram que a energia cinética era dada até um ponto. Que ponto é esse? Então, isso foi um primeiro passo para o modelo cinético molecular e para a conservação da energia, porque não era dada indefinidamente, né? Tinha um limite, tinha um ponto para a energia cinética ser dada, que era o ponto de transformar a energia cinética em térmica, em calor, e depois ela voltar, passar para a energia cinética depois no outro corpo, né? Mas não assim definido, para ficar com as temperaturas iguais, né? Depois eles começaram a ter a ideia de temperatura como micro, né? Não como uma medida de se estava quente ou frio, né? Isso eles sabiam, mas com micro, né? Temperatura ligada com a energia microscópica, né? Com o micro ali dentro. Aí quando eles começaram a ir por é, a, a usar a temperatura associada a dentro do corpo, das moléculas, viram que a energia passava, era dada até que eles ficassem com uma energia cinética, os dois, que tivessem eles a mesma temperatura, né? De um modo que eles tivessem a mesma temperatura, os corpos, né? Ela não passava mais, né? Então ela era dada, mas era até que a energia cinética dos corpos, do micro, né? Lá dentro, fossem valores que os corpos tivessem com a mesma temperatura, tá? Porque ela depende também da densidade, da massa molecular, do número de mols, né? Como a gente passou então, mas a energia continuava sendo dada até que ficasse na mesma temperatura. Aí quando as temperaturas ficassem iguais, a energia cessava, né? Ela parava de novo. E ela só voltava quando tivessem diferenças outra vez.
Então, a conservação da energia. A energia passava de uma forma para outra forma. E para se conservar. Ela fazia isso para se conservar. Porque ela era usada por um corpo, né? E depois usada por outro corpo de uma outra forma, né? Ela tinha uma continuidade e, a experiência do equivalente, né, que o calor ele vem de um movimento molecular, ela é uma parte da conservação da energia, então, né? E ela é uma parte, porque depois se descobriram outras formas de energia, né, que tem a elétrica, a nuclear, mais para frente a química, né, se estudou, começou a se pesquisar, e outras formas de energia, mas a do calor com o movimento foi uma das primeiras para fazer a conservação da energia, né? E o modelo cinético molecular, ele foi junto com essa parte da termodinâmica, do calor e do movimento. Né? Então ele também tem uma parte nisso, né? Então o modelo cinético molecular ele foi desenvolvido junto com a termodinâmica e ele explicou muito bem essas transformações de energia, né? Pelo menos da parte do calor, né? Mas é como a gente vai ver mais para frente, ele explicou bem na parte da eletricidade, porque a energia elétrica ela também é, vem de um movimento dos elétrons, agora dos elétrons, né? O, a nuclear vem do movimento dos núcleos, né, em decomposição também. Então, aí veio o modelo cinético molecular. E então a conservação de energia ela estava nascendo, ela estava começando e aí depois ela foi se desenvolvendo mais com a descoberta de outras formas de energia, né, para reforçar que a energia ela passa de um corpo para outro, mas ela não acaba, ela se transforma em outro tipo de energia, em outra forma e continua percorrendo, né, os corpos. Então ela vai se transformando, mas ela é como se fosse num circuito, onde você tem algumas paradas e uma parada é energia elétrica, outra parada é energia cinética, outra parada é energia é, do calor, térmica, outra parada é energia luminosa, né, que é uma forma que vem da energia elétrica, né, energia luminosa. E a energia, quando ela terminasse, então ela voltaria no mesmo valor onde ela começou no início, né? A usina hidrelétrica, ela é um exemplo que ajuda a gente a entender, porque a queda d'água, ela começa com energia gravitacional, né? E depois ela começa a cair para o solo e vira energia cinética, que ela começa a se mover, né? E depois a energia cinética, ela vai mover as rodas do moinho, das pás do moinho, para fazer o gerador, né, ser ligado, né, e começar a gerar eletricidade. Aí você tem uma outra forma de energia que é a energia elétrica. Essa energia elétrica, quando chega nas nossas casas e a gente carrega o celular, liga uma lâmpada, né, um notebook, uma geladeira, a gente está transformando em outras formas de energia. Na lâmpada em energia luminosa e também em calor, né? Lâmpada incandescente. Na geladeira a gente está transformando elétrica em calor, televisão em luminosa, notebook em luminosa e dados, né? Dados, né? Informações assim, um aparelho de comunicação. A internet que chega pelas ondas eletromagnéticas de rádio, né? Também trazem dados, informações e, e elas são geradas por um programa, né? Esse programa é com sinais elétricos, né? Ondas eletromagnéticas, né? Onde estão as informações desse programa e depois ondas de rádio, né? E depois chega, por exemplo, na televisão, se transforma em áudio, né? Em visual, né? Em energia luminosa, né? Dessa forma também.
Se bem que a televisão, a energia luminosa é transformada da elétrica, né, para luminosa, e os dados, né, que é o audiovisual, eles vêm com ondas de rádio, né? E a transmissão desses dados é por ondas de rádio também até nós, né? Depois é retransmitida em ondas de rádio também, né? Para a gente poder ver, assistir. E a energia, ela fica se transformando. E quando eles fizeram esse experimento de achar o quanto de calor você fazia com as moléculas, com o movimento das moléculas dentro da matéria, então você vê que era um dos primeiros passos para a conservação da energia, né? Para a energia se conservar. E como foi feito esse experimento do Joule? Então eu vou colocar nos slides para vocês, porque primeiro ele montou um reservatório, né? Colocou água dentro e depois ele pôs duas pás, né? Um eixo, como de uma manivela assim, que você está, por exemplo, fazendo aqueles aparelhos caseiros, né, de fazer suco, enfim, misturar assim, né, ingredientes. Ele colocava uma manivela assim como aquela e um eixo e duas pás tinha por baixo e entrava dentro da água e ficava girando. Aí o movimento das pás estava ali dentro da água, né, girando. E ele achou, porque ele já tinha a conservação de energia, né, já estava usando essa hipótese, né, já estava usando ela, e ele queria mostrar que o movimento gerava calor mesmo. Então ele pegou uma pedra, amarrou numa linha, mediu a altura e prendeu no eixo da manivela. Então quando ele ia girando a manivela, aí ele ia fazendo a pedra cair, né, pela linha. Se a pedra estava presa numa altura e ela tinha uma energia gravitacional, então, e até que ela foi chegando para baixo, onde ele mediu a altura que ela caiu, então ele soltou a manivela, né? Ele prendeu e ele soltou para que a pedra caísse, sabe? E até ela batesse no chão. E ele soltou a manivela e a pedra caiu, né? Ou não batesse no chão, mas ficasse pendida, né? Só segurada pela linha, né? Na verdade, até foi isso, né? E a pedra caía e ele media a altura que ela caía e dessa altura ele transformava a energia gravitacional em cinética e do giro do eixo da manivela giravam as pás dentro do recipiente, né, do reservatório, e o movimento das pás ele girava dentro da água e a energia cinética das pás do movimento passava para a água. Aí a água recebia a energia cinética das pás, né, aumentava a sua energia, e como eles já sabiam, e começou com Thomson essa ideia, que o aumento da energia cinética das pás no macro, né, estava na verdade no micro, e esse aumento de energia cinética ia para dentro da água. Então a água recebia energia cinética por calor, né, pelo calor que era transmitido, e aumentava a energia cinética das moléculas da água. Isso ia ter um aumento de temperatura delas, né? E o aumento de temperatura, como é, já, se, é, já se tinha ideia também, né? Já se achava isso, o aumento de temperatura aumentava a energia das moléculas, né? E aumentando a energia, aumentava o calor, né? O calor, na verdade, quer dizer que elas estavam recebendo mais calor, então, né? E esse calor recebido, eles mediam, eles calculavam depois pelo calor sensível, né? Eles não, o Joule, né? Porque quando ele fez essa experiência, já se sabia foi com os trabalhos do outro inglês, meio século depois. Então já se sabia que a temperatura, o aumento dela gerava um aumento de energia, né? E essa energia era a energia cinética das moléculas que aumentava pelo calor. Então ele mediu o calor que entrava na água pelo aumento da energia cinética das moléculas, que era medido pela temperatura, né? Então mediu o aumento da energia cinética pela temperatura. Então quando ele via a temperatura da água aumentando,
ele sabia que aumentou a energia cinética e que esse aumento veio de receber calor, né? Veio da água receber calor. E com a relação do calor com a temperatura, é, que é, vou colocar para vocês depois no slide também, tá? Q igual a mc delta T, né? E a variação de temperatura, quando ela subia, dava um aumento de energia das moléculas da água. Essa energia ela vinha do calor. Então você poderia dizer que essa energia recebida vinha do calor, da água receber calor, né? Então ele media o calor que entrava na água pelo aumento de temperatura que ela mostrava, né? Então ele colocou um termômetro ali dentro da água, mediu o quanto de temperatura ela aumentou e com a massa da água conhecida, o calor específico da água conhecida, né, que esses dados eles já tinham, se chegou ao quanto aumentou a energia cinética da água e esse tanto era o calor que ela recebeu também, né? E o calor que entrou para ela. Aí ele começou a perceber que então a energia cinética ela aumentava o calor, né? Ela vinha do calor, na verdade, né? Da mesma forma que a energia cinética ela depois emitia esse calor, porque tinha o ar por cima da água. Então, a energia recebida pela água depois aos poucos começava a ir pro ar, até que a energia que a água recebesse tivesse ido pro ar, né? Isso é pela conservação, né, gente? A conservação da energia, que ela entrou como calor na água, depois virou cinética das moléculas, cinética virou calor de novo, foi pro ar, e do ar virou cinética, tá? Então era essa sequência que ele pegou para mostrar que virou energia cinética, ela virou energia cinética depois do ar. E ela se conservou, ela não se perdeu, né? Parece que indo para o ar ela acabou, mas não, ela foi para o outro meio que estava ali junto, tá? Então virou energia cinética e aí ele falou, virou calor e depois cinética, né? Então ele falou que, então a energia cinética ela dá para a gente tirar calor dela, dá para ela gerar calor, né? E foi isso mesmo que ocorreu, gerando calor para o ar. Né? Então essa experiência do Joule ela veio mostrar que da energia cinética você gera calor e do calor cinética calor e a energia vai se transformando, mas no final ela se conserva, ela não acaba. Você não perde ela apenas passa para outros meios e se transforma em outras formas que você não consegue ver, mas você pode calcular o quanto foi gerada, tá? Pela conservação. E em 1840, após diversas tentativas, ele mediu a relação entre o trabalho e a geração de calor em inúmeras experiências, né? Isso eu estou lendo, concluindo que o calor não era nada além de uma forma de energia. É essa relação que recebe o nome do equivalente do calor e vale 4,18 joules por caloria. Quer dizer, o calor ele também pode ser gerado por atrito, né? O atrito dissipa a energia cinética, não é? A roda do caminhão freando, por exemplo, porque a energia do movimento das moléculas dentro da roda, aumentada, né, com o movimento da roda, era passada para a terra e para o ar e virava calor e quando chegava neles voltava para a energia cinética, para aumentar a energia cinética das moléculas, né? E fazia assim que a energia se conservasse, que ela não se perdesse, ela saísse da roda, mas entrasse em outro meio. Então ela não se perdia, ela continuava, né? Ela sempre iria continuar, então, manter a conservação da energia. E o quanto de... Então o atrito ele fazia isso, ele diminuía a velocidade, por exemplo, e transformava essa energia cinética em calor. O quanto de calor você tirava, você tinha de uma determinada energia cinética que ele tivesse, né? Então a energia cinética é medida massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, né? O calor, isso vai dar uma energia cinética, não vai? A energia cinética ela vai passar para a Terra, para o ar, por exemplo,
até que a temperatura deles fiquem iguais. Então ela vai aumentar a energia cinética das moléculas do outro corpo até que elas cheguem na mesma temperatura, né? E, e vai aumentar a energia cinética do outro corpo através do calor, né? Quanto de calor? Quanto de calor está sendo levado para o outro corpo para uma determinada energia cinética que o caminhão vinha, que a roda dele estava girando, né? Então, deu aproximadamente para 4 joules de energia cinética, você tinha 1 caloria disso, né? Você tinha 1 caloria por 4 joules. Então, se a gente considerar que um caminhão grande assim tem cerca de 100 a 150 quilos, né? Isso vindo numa velocidade de 10 metros de 10 metros não, de 5 metros por segundo, né? Então isso a gente vai ter 150 vezes 5, 750 por 2, 375, né? Joules. Então é 1 caloria para 4 joules, né? Então divide 375 por 4, mais ou menos. Aí você vai ter, acho que dá 375, dá 9, sobra 1, aí dá 9,3, né? 94 calorias mais ou menos. Para você ter uma ideia, uma embalagem, né, de arroz, que a gente fez essa atividade também na parte anterior, né, numa anterior, que é a embalagem do arroz com 100 gramas aproximadamente, tinha ali umas 170 quilocalorias, né? 170 calorias, né? Para simplificar, por 100 gramas. Então, se você comesse, você não come 100 gramas, você come mais ou menos 15, né? 20 gramas. Então, dividido por 5, 150 calorias, né? 170, vamos fazer com 170. 170 dividido por 5, aí 3, 2, 4, né? Dá 34 mais ou menos calorias por 20 gramas de arroz. Então seria isso. Aí você calcula 20 gramas, 34 calorias, mais as do feijão, olhando a embalagem dele, mais as das misturas, né, dos outros ingredientes, você tem um total de calorias, né, que você consome, que vai para dentro do seu corpo através da digestão, se transformar em energia cinética depois, tá? Por quê? Porque essa parte é aquela da calor de combustão, né? Que pela digestão a energia química se transforma em calor e esse calor, na verdade, ele é o que leva energia cinética, né? Então a energia cinética que vai chegar às células através das reações químicas, né? Essa energia ela é usada para reações de formação de moléculas de ATP, né? Que tem energia dentro delas, e energia dentro das moléculas de ATP, né? Pela queima, pela decomposição da glicose, de açúcares, de carboidratos, né? Que são alimentos que têm mais energia dentro deles. Essa energia usada na reação, nessas reações, vai gerar moléculas de ATP, né? Pela escada, né? Pela cadeia respiratória, né? Então vai se formar moléculas de ATP e o ATP é energia. Ele vai ser usado depois pelo corpo como energia cinética, né? Entre outras partes que essa energia é usada para ocorrerem reações que vão liberar informações, né, pelas células, por exemplo, nervosas, pelo sistema cardiovascular, né, o músculo do coração precisa ter reações dos íons, né, que estão nele para gerar cargas elétricas, que as cargas elétricas fazem o coração bombear, né, e são outros mecanismos também que dependem da energia para se manter, alguns mais, outros menos, né? Mas o mecanismo da respiração, por exemplo, usa. Então você está falando de energia química transformada em energia cinética, né? E a energia química, antes de ser cinética, ela passou para térmica, né? Para calor.
E a conservação do calor, ela vai ocorrer, a conservação da energia, ela vai ocorrer. O calor é uma das formas que a energia passa na sua transformação, então, tá? É uma delas. Essa experiência, pessoal, eu deixei no slide para vocês tentarem fazer. Não é muito difícil, né? Porque você precisa, alguns equipamentos aqui você deve ter na sua casa, né? Tubo de PVC de 1,20 m, com tampa, né? Teria que ter tampas então, tá? Nas extremidades dele. 500 gramas de chumbinho, que é aquela munição para a arma de ar comprimido, né? Que você assopra, né? Então o ar fica preso, comprimido lá dentro e com a pressão, né? Com o seu sopro, libera uma pressão que dispara o projétil, né? O chumbinho. Então é munição para ar comprimido, você vai ter que usar borracha, vasilha de alumínio, vasilha com gelo e sal, fita adesiva e termômetro. Então você tem que ter um termômetro, uma fita adesiva, né? Caso você não tenha esses materiais, tudo bem, porque você pode ler o experimento, né? O roteiro dele e tentar entender ele, né? É, e e quando a gente voltar para a escola, nós tentamos fazer aí, né? Então esse experimento vai ser para quem tiver esses materiais fazer, porque vai perceber que a gente vai ter a energia sendo transformada de uma forma em outra, tá? Durante essa atividade, quando vocês pegarem a lata ou uma vasilha, né? Colocar o chumbinho dentro dela, ao agitar a lata, ao mover ela, tem a energia gravitacional, né? Na hora que você vira a energia gravitacional, vira cinética, tudo bem? E a energia cinética depois ela atrito, né? Ela tem um atrito com a vasilha, né? E ela começa a passar a energia cinética das moléculas para a vasilha e liberar calor. Então ela libera calor. E ao liberar calor tem um aumento de temperatura aqui dentro da lata, né? E depois de alguns movimentos desse de desce e sobe, você vai ter que medir o quanto que aumentou a temperatura do chumbinho dentro da lata aqui, o quanto ela aumentou com o termômetro, né, que você vai usar. E aí você vai ver o quanto de calor foi gerado, tá? Porque o chumbinho, depois você pode pesquisar quanto é a massa que você usou dele, né? Porque se você tiver uma balança, você pode pesar. E o calor específico dele, né? Você pode achar também na internet e ver o quanto de calor ele liberou. Então, o quanto de energia cinética ele recebeu, né, por estar liberando esse calor, né? Quanto de energia cinética ele recebeu desses movimentos que você fez. Para medir assim que o calor ele veio da energia cinética, né? Então você vai lembrar que uma caloria ela vem de uma energia cinética de 4 joules aproximadamente, né? Então esse movimento é para você calcular quantos joules de energia cinética o chumbinho fez nesse vai e vem, nesse movimento dele dentro da lata, tudo bem? Quantos joules de energia cinética ele transformou em calor, tá? Porque você vai medir a temperatura, não vai? Aí você vai saber o quanto de calor ele liberou. E esse calor, ele é igual à energia cinética que o chumbinho teve, né, quando você virou a lata. Então você vai calcular quanto de energia cinética esse chumbinho fez no movimento da lata, tá? Para cair. Lembrando que não é uma vez só, são algumas vezes, tá? Isso vai estar no experimento, mas você vai ter que medir quanto de energia cinética o chumbinho ele passou para a lata, né? Para a forma de calor, tudo bem? E falar esse valor na questão, tá? Tem algumas questões aqui, né? O que aconteceu com a temperatura dos chumbinhos ao final da experiência? E você vai responder, tá? E nesse questionário, deixa eu só pegar aqui o questionário. Tem um questionário que também eu vou passar para vocês fazerem.
Na verdade, é o próprio questionário da experiência mesmo, tá bom? Que vai ter para vocês fazerem. E se der, a gente vai usar um simulador para ver essa experiência de aumentar a temperatura pelo chumbinho estar dando calor, por ele estar recebendo energia cinética, tudo bem? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Eu fico online. Um abraço para todo mundo, todos vocês.